Sejam todos muito bem-vindos. Esta é uma leitura para Aquário, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Aquário. É uma leitura semanal. Essas leituras semanais elas são atemporais, como vocês já sabem, tá? Já está disponível aqui no canal a leitura para o mês de março para vocês, então se tu não viu, eu te convido a ir lá dar uma olhada, porque pode ser que lá tenha um complemento para essa leitura aqui, ou uma resposta aí para para uma outra área da tua vida, tá bom? Vamos lá então, o que é que eles têm para dizer para Aquário? Vamos ver, por favor. Mensagem para Aquário. O parque. A foice. De espadas. E a casa. Rei de ouros, rei de copas. Tem energia de duas pessoas aqui, né? Naturalmente. Eu não sei que tipo de situação é essa, mas existe uma ideia, como se fosse uma ideia talvez equivocada com relação a outra pessoa. A gente fala de duas pessoas aqui que têm um vínculo bastante significativo. Quando a gente fala de casa, a gente fala da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, né? Daqueles que estão ali mais próximos de nós diariamente. Então, existe uma ideia ou uma idealização de algo ou de alguém. Como se alguém esperasse. Um espera amor, companheirismo, comprometimento do outro, e o outro espera reconhecimento. Só que tudo isso são coisas que estão muito no pensamento de ambas as pessoas. Talvez esses pensamentos, eles venham de um lugar, desse lugar de idealização e desse lugar daquilo que a gente aprendeu que deveria ser, de como deveria ser, tá? A gente tem duas energias aqui, são dois reis, né? Mas podem ser duas mulheres, pode ser um homem e uma mulher. Vamos mais adiante, mas eu sinto aqui uma energia como se fosse uma renovação nessa ideia. Uma mudança no pensamento, uma mudança no padrão de pensamento. Como um reconhecimento. Talvez. O rei de ouros, aquele que faz, que cuida, que provê o sustento da casa e espera ali um reconhecimento disso que ele faz. Desse provimento que ele proporciona ali, até um conforto material. E esse rei de ouros como alguém que nutre amorosamente essa casa, que mantém essas pessoas unidas, e aí entende-se por casa aqui o que eu já te falei, né, que pode ser um local de trabalho, né, um que tem mais aquela coisa da estrutura, e o outro que com amorosidade, cuidado ali, mantém as coisas em ordem. Mas que é como se assim, um espera do outro alguma coisa.
ou não é que espere, né? Talvez veja. Vamos adiante. Tava pegando uma outra coisa, mas eu não entendi muito bem. Mas vamos lá. O que mais? Para Aquário. As de espadas. Duas situações aqui onde há a idealização, como eu te falei, mas que isso fica muito no plano dos pensamentos. Não há a comunicação do que eu espero de ti e nem da outra parte do que a outra parte espera de mim. Então fica muito aquela coisa nas ideias, nos pensamentos, idealizações. Então assim, um acredita que a outra pessoa está idealizando isso, está esperando isso dela e vice-versa, mas não há a comunicação. Por que eu te falei aqui dessa, eu senti uma mudança, como se alguém fosse compreender aqui, ó, a gente tem aqui o Sol e a chave, como um desbloqueio disso, como alguém que vai conseguir compreender com mais clareza, que vai ter maturidade suficiente para entender determinadas coisas nesse jogo aqui que acontece entre essas pessoas. E aí a gente tem aqui um As de espadas, que eu sinto que aqui ele vem como sinalizando de que a verdade sobre isso, que é apenas idealizado, a verdade sobre essas coisas que tu pensa e projeta na outra pessoa, elas vão aparecer. Porque tem alguém aqui que está completamente equivocado com relação a outra pessoa. Então, se tu vê essa pessoa como assim, como se ela tivesse uma certa obrigação de prover, ou como se ou uma confiança, vamos ver o que mais aqui, tá? Mas é assim, existe uma ideia, uma visão equivocada. E aqui, ó, tu vai saber a verdade. Olha o 8 de espadas aqui confirmando aquilo que eu estava te falando. O 8 de espadas como esses pensamentos excessivos, esses jogos mentais, essa criação. Pode ser aqui também que aconteçam algumas situações onde entre essas duas pessoas, para que um prove o valor do outro, haja aqui uma disputa, haja aqui uma espécie de narcisismo, uma espécie de compatibilidade, não, combate, não sei muito bem, não entendi muito bem, mas vamos adiante porque a gente vai entender. Vamos lá, o que mais, por favor? O que mais vocês têm para dizer? Cinco de copas. Tá. Página de paus. Existe uma atitude esperada vinda da outra pessoa. Eu espero colher amorosidade e reciprocidade uma vez que eu estou aqui fazendo a minha parte. Como se tu visse a outra pessoa como alguém confiável, algo do tipo. E tem alguma coisa aqui que fica no plano dos pensamentos e que é algo que tu tem necessidade de saber a verdade. Afinal, o que é que essa pessoa pensa com relação a isso? O que verdadeiramente essa pessoa quer? E eu sinto que aqui o que acontece é que tu descobre a verdade quando tu te dispõe a ir em busca dessa verdade, mesmo não sabendo qual é a resposta. Mesmo sabendo que ir em busca dessa resposta pode significar uma rejeição.
pode significar um sentimento, pode extravasar um sentimento que tem dentro de ti, que está te alimentando essa tua dúvida. E tu descobre a verdade. O que eles estão falando aqui? Essa verdade, ela é algo que vai tocar em ti nesse lugar de rejeição. É como se tu fosse ter certeza daquilo que tu tinha dúvida. Então, assim, quando a gente tem uma dúvida, perceba bem a mensagem. Quando a gente tem uma dúvida, naquela dúvida já está a resposta. A não ser que a nossa cabeça, a não ser que a gente esteja muito assim, ó, vivendo muito numa ilusão. A não ser que a gente está muito enganado, mas assim, ó, não tá saudável aqui. Caso contrário, se a gente tem ali discernimento de alguma forma, aquilo que a gente duvida já é a resposta. Porque se tu tá num relacionamento com uma pessoa, seja familiar, seja de amizade, seja uma relação afetiva, seja uma relação no trabalho, e se tu tem uma dúvida com relação àquela pessoa, é alguma coisa sinalizando dentro de ti para que alguma coisa nesse sentido é verdadeira. Alguma coisa nisso que tu tá sentindo faz sentido, porque não tem como. Quando alguém gosta da gente, quando alguém nos considera, a gente não duvida. A gente não coloca isso em dúvida. Porque a gente tem certeza. Não, eu sinto por quê? Porque aquilo que a pessoa diz, aquilo que a pessoa faz, são compatíveis. Ela demonstra o tempo todo através das atitudes dela, com respeito, com carinho, com reconhecimento do teu trabalho, com reconhecimento de tu ter feito a tua parte, entendendo as tuas necessidades também. Bom, eu sou uma pessoa que não demonstro muito afeto, mas eu sei que o outro tem necessidade de compreender que há esse afeto da minha parte. Então eu vou demonstrar isso do meu jeito, mas eu vou demonstrar. Tá? Aquela conversinha de que é o jeito de fazer, o jeito de amar, o jeito de gostar. Porque é o meu jeito, eu sou assim. Eu preciso do meu tempo para voltar a gostar. Isso não existe. A pessoa que diz que é do meu jeito é porque ela já não gosta. Tanto assim. A pessoa que diz que às vezes eu sou impulsiva e te trato com estupidez, é o meu jeito. Não. É porque ela não considera de respeitar. Tá, o Aquário? É meio duro, mas é o que eu tô vendo aqui. É a realidade de uma situação aqui. E tu vai compreender exatamente isso que eu tô te falando. Eu sinto que é exatamente isso que tu vai compreender. É como se aqui eles quisessem te dizer assim, a tua intuição, ela já vem te sinalizando sobre esse tipo de coisa. Ela já vem te falando que se tá aí te atormentando de alguma forma, se não tá te deixando ter certeza e tranquilidade, é porque tem algo que precisa ser investigado. Seis de copas, 4 de copas, eu sabia que ia ir para esse caminho. Tem alguma coisa do passado que é uma pulga atrás da tua orelha. Tem alguma coisa que aconteceu, que ficou no passado, que tu simplesmente continuou vivendo com aquilo, mas que é o elefante no meio da sala. E aí simplesmente um passa pelo elefante e ignora que ele tá ali, o outro passa e vê o elefante, mas finge que ele não tá ali. E assim os anos vão se passando e assim as coisas vão acontecendo, mas volta e meia aquilo te incomoda. Volta e meia tu sente que aquilo não foi esclarecido. Se a pessoa envolvida nessa situação, ela tiver interesse no teu bem-estar, ela tiver respeito por aquilo que tu significa na vida dela, ela vai fazer questão de que tu saiba disso, de que tu compreenda que é um mal-entendido, de que tu compreenda da melhor forma possível a verdade sobre aquela situação. A pessoa que te deixa em dúvida para começo de conversa, ela não te respeita. Então aqui tem um esclarecimento bastante significativo com relação a isso. E eu acho que vai ser muito duro de tu vivenciar isso. Eu realmente sinto muito, mas é uma situação aqui que eles querem que tu saiba. Tu vê uma pessoa assim, tu gostaria, tu idealizaria que ela fosse de tal jeito, mas no fundo tu sabe que não é assim que funciona.
E essa situação específica aqui que aconteceu para alguém, de algo do passado e que não foi esclarecido, que é uma coisa que volta e meia ela tá aí entre vocês, é algo que tu tem a necessidade de resolver. Então, se tu chama uma pessoa para uma conversa e ela pega e te diz, de novo tu vem com isso, ela nem respeita que tu tem a necessidade de resolver. Não te culpa por isso. Porque se isso tá na tua cabeça e se tu quer falar sobre isso, é porque tu tem a necessidade de resolver. Se a outra pessoa não consegue compreender isso, já começa por aí algo que tu precisa pensar com relação a isso. Será que essa pessoa merece que eu esteja na vida dela? Porque se ela nem é capaz de ouvir e tentar amenizar aquilo que eu sinto, isso é um monstro que não pode ser tocado nesse assunto. Porque quando isso vem, a pessoa sai correndo, sai disparando. Eu não tô mostrando as cartas, mas vocês estão entendendo. Então, assim, de vez em quando isso vem na tua cabeça. Nunca acaba. É algo que precisa e vai ser esclarecido, tá? Então tem uma coisa importante aqui sobre a tua vida que precisa ser esclarecida. Depois disso, tem alguma coisa com relação... Isso é um segredo. Tem um mistério, tem um segredo. A sacerdotisa fala disso, de coisas, de segredos. Tem um segredo com relação a isso. E tu precisa descobrir, tu precisa compreender. Se a outra pessoa não tá te dando a oportunidade de resolver, questione-se. Será que essa pessoa merece estar na minha vida? Tá? Depois disso, eu vejo aqui que tem... Depois de tu compreender isso, essa pessoa querendo ou não te dar esse esclarecimento, eu sinto que tu vai tomar uma decisão bastante importante. Porque tu vai sentir que tu saiu desse caos, dessa coisa, desse tormento, e tu vai passar a viver algo muito mais tranquilo. Sabendo a verdade. A tua vida vai ser outra, antes e depois. Eu sinto aqui alguém que adquire um posicionamento sobre a própria vida. Que adquire aqui uma autonomia sobre a própria vida. E conquista grandes coisas. Tá? E uma delas é essa sanidade, essa tranquilidade, essa saúde na tua mente. Tá bom? Ô Aquário, é o que eu vejo pra vocês. Fiquem com Deus.